Que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 11 ao 22. Efésios capítulo 2, versos 11 a 22. Peço que os irmãos estejam acompanhando a leitura em silêncio. Os gentios e judeus são unidos pela cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou: paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por eles ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estais, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai querido, Deus soberano, ao lermos, ó Deus, abrirmos e lermos a Tua palavra, ela já nos instrui, nos exorta, nos conforta, ó Deus, e fala conosco. Mas nós te pedimos, ó Deus, pela Tua misericórdia, que o Senhor continue nos abençoando nesse momento, nessa noite. Abre nossas mentes, ó Deus, pela iluminação do Teu Santo Espírito, abre os nossos corações pela iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos continuar ouvindo a Tua voz aqui nessa noite, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, aqueles que gostam ou têm uma aptidão por esportes, e principalmente o futebol, né? Eu sou um desses, amante do futebol, entende ou sabe muito bem sobre questões de rivalidade. A gente entende muito bem o que é o rival. Algumas rivalidades nós temos na ponta da língua, o Fla-Flu, o Corinthians e o Palmeiras, o Grêmio e o Inter, o Boca Juniors e o River Plate. A gente tem algumas na ponta da língua, aqueles que gostam, que são amantes do futebol. Nós entendemos que muitas vezes essa rivalidade ela extrapola um pouco, ela extrapola os limites do esporte. Nós entendemos que essa rivalidade ela extrapola e muitas vezes ela parte para uma parte de briga, agressão. E a gente tem vários exemplos aí, inclusive aqui no nosso país, desse tipo de rivalidade. Mas nada se compara a uma rivalidade entre dois times de futebol de Glasgow, na Escócia. O Celtic e os Rangers. Não sei se você já viu sobre a história desses dois times. Uma vez eu vi um documentário, uma rivalidade ferrenha, tremenda. O Celtic, criado por católicos em 1888, os Rangers, por cristãos protestantes.
em 1872, uma rivalidade que extrapola os limites do esporte. Uma rivalidade que extrapola os campos. Nesse documentário que eu tive a oportunidade de ver, aqueles escoceses ali sendo entrevistados, um deles fala assim: olha, é impossível eu, torcedor dos Rangers, cristão, protestante, ter um amigo torcedor do Celtic, procedente ali, oriundo do catolicismo. Diferentemente de nós, né? Nós temos as nossas escolhas de futebol, quem gosta, mas nós temos amigos, entendemos essa rivalidade. Lá não existe essa possibilidade. Ao longo dos confrontos, isso foi se tornando mais ferrenho. Resumindo, a rivalidade entre esses dois times, irmãos, é muito mais do que uma disputa esportiva. Ela representa conflitos históricos, culturais, sociais, ao ponto de um torcedor de um time não ter nenhum tipo de relacionamento com um torcedor do outro time. Por questões sociais, questões religiosas, questões políticas. Então, assim, uma briga ferrenha, uma rivalidade inimaginável. Aqui o apóstolo Paulo está falando justamente sobre uma rivalidade, uma separação potencialmente muito mais conturbada do que essa história que eu acabei de contar para vocês. A relação entre gentios e judeus. Deus fez promessas também aos gentios, quando Ele promete a Abraão: olha, farei de ti uma grande nação, tão grande multidão será como as estrelas do céu e a areia do deserto. Não sei se você já teve a oportunidade de encher a sua mão de areia e tentar contar os grãos de areia que estão ali na sua mão. Você não vai saber, não vai conseguir contar, eu acredito, e nem começar. Quando você olhar para a sua mão cheia de areia, você já vai desistir. A promessa do Senhor a Abraão é essa: olha, farei de ti grande ou uma grande nação, tão numerosa como a areia do deserto. Olha aí para o deserto, do contexto deles lá. Gentios e judeus. Os judeus que acharam então de forma errônea que essa promessa era feita só para eles e que o reino de Deus, o reino do Messias, era destinado somente a eles. Esperavam o Messias, os judeus, vindo em glória, montado num cavalo branco, cheio de poder, cheio de prosperidade. E a gente vai ver na palavra de Deus que Jesus nasce humilde, numa humilde manjedoura, num estábulo, num curral, filho de um humilde carpinteiro, filho de uma humilde moça, numa humilde cidade, Belém da Judéia. A gente vai ver nos relatos bíblicos alguns falando: pode vir alguma coisa boa lá de Belém? É como se estivessem falando assim: mas lá de Belém, lá daquela cidadezinha pequenininha, veio o Cristo, o Messias. Os judeus então, eles entendiam que esse sinal da promessa era a circuncisão, né? E eles, por serem circuncidados, eles tinham a promessa de Cristo. Mas, irmãos, nós vemos aqui que o Senhor estende a sua graça também aos gentios. Entenda-se aqui gentios como todo aquele povo fora de Israel, todo aquele povo que não fazia parte de Jerusalém, todo aquele povo que não fazia parte ali do povo ou chamado povo de Deus. Ou seja, todos nós fomos alcançados, éramos gentios, andávamos desgarrados, como acabamos de ler aqui, os incircuncisos ou os da incircuncisão. E a gente vai ver aqui em vários relatos bíblicos, irmãos, que os judeus e os gentios, eles meio que se provocavam. Os judeus chamavam os gentios dos da incircuncisão, né, refletindo que eles não eram parte da promessa que Deus havia feito a Abraão. E em contrapartida, né, os gentios chamavam os judeus de circuncisos, né, os que se acham, os que são, os que estão ali, num linguajar popular, por cima da carne seca, né, aqueles que estão ali com tudo. Uma verdadeira rivalidade. Mas o apóstolo Paulo está falando a esse povo aqui
E é importante nós entendermos, irmãos, que quando Paulo fala ou escreve aos Efésios, ele está escrevendo para a igreja. Ele não está escrevendo para o mundo, mas ele está escrevendo para aqueles que agora confessam Cristo como seu único e suficiente Salvador, aqueles que dizem serem servos de Cristo, ou seja, a igreja do Senhor. Paulo escreve a carta de Efésios para nós, gentios e judeus, aqueles que haviam ou aqueles que agora confessam Cristo como seu único e suficiente Salvador, que foram alcançados por essa graça, tanto judeus como gentios. E agora esse povo faz parte de um povo só, o chamado ajuntamento, a Santa Igreja do Senhor, a noiva de Cristo. Mas Paulo, percebendo que ali ainda existiam algumas rivalidades, Paulo fala: olha, vocês precisam ser um corpo, vocês precisam ser um só. A mesma salvação que foi dada aos judeus, o Senhor Jesus estendeu aos gentios. E vocês agora fazem parte de um mesmo corpo. Meus queridos, pensando nisso, eu gostaria que nós estivéssemos pensando no seguinte tema: da separação à unidade em Cristo. Aqueles que estavam separados, agora são um em Cristo Jesus. Versos 11 e 12 diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos, ou seja, fora da aliança, da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Meus queridos, em primeiro lugar eu gostaria de destacar que nós precisamos entender a realidade antes da graça. Como era a realidade dos gentios antes da graça. Esses versos que nós acabamos de ler, eles estavam alheios à promessa. Eles estavam fora da promessa. Paulo entende e fala que agora que eles faziam parte da promessa, mas os judeus diziam para eles que não. Vocês não fazem parte da promessa. A promessa do Messias é para nós. Irmãos, e o judaísmo até hoje espera a vinda do Messias. Eles não acreditam que Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nasceu na manjedoura, filho de Maria, filho de José, é o Messias, o prometido, lá no Éden. Aquele que viria para pisar na cabeça da serpente. Aquele que viria para religar, fazer essa religação entre o homem e Deus. Como era a realidade dos gentios, afundada no pecado. Uma realidade que era buscada em outras coisas. Os gentios não adoravam o verdadeiro Deus, o Deus Yahvé. Tinham os seus deuses. A gente vai ver que por toda a história bíblica, os gentios eram politeístas, ou seja, tinham muitos deuses. Procuravam a paz, procuravam a felicidade, procuravam a verdadeira vida, que só pode ser encontrada no verdadeiro Deus. Em 1938, o primeiro-ministro da Inglaterra, Chamberlain, ele volta de uma viagem que ele havia feito à Alemanha. Ele volta exuberante, feliz, proclamando de que ele havia convencido Adolf Hitler de desistir da guerra. Ele volta para a Inglaterra falando: olha, eu fui lá, conversei com Hitler e ele desistiu da guerra. Cerca de um ano depois, Hitler invade a Polônia. E em setembro do outro ano, um ano completo, a Inglaterra de Chamberlain declara guerra à Alemanha de Hitler. Então a gente pode atestar que Chamberlain fracassou na sua missão de paz. Fracassou drasticamente na sua missão de paz. Meus irmãos, a maioria das missões de paz que nós temos hoje pelo mundo tem fracassado drasticamente. Tudo isso porque os homens, eles tentam trazer uma paz, uma falsa paz, que não é a paz de Jesus Cristo. Nós temos aí órgãos, entidades, de paz por todo o mundo que visam acabar com as guerras,
ter um intercâmbio, um relacionamento, uma conversa de um país com o outro, mas que é uma paz passageira, né? Conhecido aí no linguajar da guerra, uma trégua, né? É dada uma trégua. Mas, meus queridos, a verdadeira e única paz, a paz que pode existir entre judeus e gentios, entre gregos e troianos, é a paz de Jesus Cristo. Esse entreveiro, ou essa realidade entre judeus e gentios, era muito mais do que uma discordância. Muitas vezes nós discordamos, né? Quantas e quantas vezes nós não discordamos uns dos outros? Olha, eu tenho o meu posicionamento é esse, o meu posicionamento em determinada área é esse. Para os irmãos terem ideia, existem divergências teológicas entre irmãos que são verdadeiramente crentes, verdadeiramente fiéis, estudiosos da palavra, mas que divergem em algum outro ponto da teologia bíblica, para vocês terem ideia. Mas o que acontece aqui entre os judeus e os gentios era algo muito além. Para vocês terem ideia, se um judeu casasse com uma mulher gentia, era feito o funeral dele, ele morria em vida. Era algo inadmissível. Ter um relacionamento impensável, algo impensável. E aí a gente vai entender algumas coisas no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, né, quando os discípulos chegam. Primeiro, que não era comum um homem conversar com uma mulher na cultura da época. Ele chegar e você olhar e ver um homem e uma mulher conversando ali, qualquer que fosse o assunto. Segundo, que judeus não se davam com samaritanos. E aí a gente vai entender algumas coisas, porque a perplexidade dos discípulos chegarem e verem Jesus conversando ali com aquela mulher samaritana. Para vocês terem ideia, os judeus eles precisavam muitas vezes em viagens passar por Samaria, né? E eles passavam ao largo. Aumentavam muito e muito o seu trajeto só para não passar por dentro de Samaria. Uma rivalidade ferrenha, algo que não era simples. Paulo, então, ele faz uma abordagem aqui, dizendo que aquele povo, os gentios, também eram pertencentes ao reino de Deus e também faziam parte do povo da aliança. Faziam parte do povo da aliança. Ele fala de um tempo em que esse povo era estranho à aliança, e era um povo sem esperança. Meus irmãos, esse povo somos nós. Nós precisamos relembrar qual é que era a nossa realidade antes de sermos alcançados pela graça de Jesus. Como era a tua realidade antes de ser alcançado pelo amor de Cristo Jesus? E nós precisamos relembrar e relembrar disso constantemente. Quem era você antes de Jesus? Eu costumo falar e vejo algumas pessoas falando de sua vida pregressa ou vida passada, às vezes até com um certo saudosismo. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Como é que era a tua vida antes de Cristo? Como é que era a tua vida antes da graça? Os gentios agora alcançados pela graça, alcançados pela misericórdia de Cristo, agora tem uma outra realidade. Existe uma outra realidade diante de tudo isso. Qual era a realidade da tua vida antes da graça? Talvez você vire para mim e fale assim, mas eu nasci na igreja, né? Eu só não nasci na igreja porque no dia não tinha culto, né? Mas minha mãe já ia comigo para a igreja, eu dentro da barriga da minha mãe. Eu nasci na igreja ali, eu fui me envolvendo, e eu comecei a participar ali na salinha das crianças, e daqui a pouco eu fui me envolvendo e me envolvendo. Como era a tua vida antes de Cristo? É algo que nós devemos pensar, qual foi o dia do teu encontro com Cristo? Qual foi o dia que na verdade Ele te encontrou? Precisamos, irmãos, estar atentos quanto a isso. Essa é uma reflexão que jamais pode deixar de fazer parte dos nossos pensamentos e das nossas reflexões. Nós vivíamos em um tempo de desesperança. Nós éramos mortos-vivos, como nós falamos aqui hoje pela manhã, baseado lá no texto de Ezequiel capítulo 37, quando o Senhor vira para o profeta e fala, olha, profetiza sobre esses ossos. Nós éramos esses ossos, irmãos. Nós éramos esses ossos mortos, sem carne, sem vida, e como diz lá na palavra, sequíssimos.
sem esperança, desesperançosos. Os gentios, eles estavam alheios às promessas de Deus. Muitos irmãos, como provavelmente nós temos em nossos dias. Pessoas que têm estado à procura da felicidade. Provavelmente você já viu alguém falando sobre isso: eu estou à procura da minha felicidade. O importante é ser feliz. Olha, meu querido, vá, o importante é ser feliz. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo e um rapaz que eu seguia aí nas mídias sociais, no Instagram, e o cara canta bem, e toca, e deu uma bênção, uma voz muito bonita, toca muito bem. E esse cara recentemente ele se assumiu homossexual e ele fez um vídeo dizendo: olha, assim, eu fui reprimido por muito tempo, e eu sofri por muito tempo, acusado por líderes, enfim, mas o importante é ser feliz. E aí eu fui olhar os comentários e alguém colocou lá: realmente o importante é ser feliz. Assinado Satanás. É isso, irmãos. É isso que Satanás faz. O importante é ser feliz. Eu estou à procura da minha felicidade, eu estou à procura da minha paz, eu estou à procura dos meus bens, e depois que eu tiver conseguido as minhas coisas, eu vou para Cristo, eu vou para a igreja, eu vou largar as más obras. Meus queridos, a realidade é que nós estamos inseridos como gentios, é a realidade da promessa. Quem éramos nós antes da graça? Em segundo lugar, a reconciliação trazida pela cruz. Somente a cruz é capaz de trazer a verdadeira e genuína reconciliação. Imagine uma ponte antiga, desgastada, que liga duas margens de um rio turbulento. De um lado existe uma comunidade cheia de mágoas, desolada, cheia de ressentimento e divisões. Do outro lado da ponte, uma cidade próspera, uma cidade cheia de esperança, paz, mas separada por um rio agitado. Um dia alguém então decide construir uma ponte nova, forte, segura, que conecta esses dois lados. Não há mais medo em atravessar essa ponte. Essa ponte, meus queridos, representa a obra de Cristo. A cruz de Cristo é essa ponte que nos dá acesso ao Senhor, que nos dá acesso uns aos outros, que dá acesso entre gentios e judeus. É isso que nós somos, meus queridos. Na vida, muitas vezes, nós somos quem está do lado isolado. Muitas e muitas vezes nós carregamos mágoas, ressentimentos e nos sentimos distantes de Deus e dos nossos irmãos. Como é difícil, irmãos, nós trabalharmos a comunhão na igreja. Não porque nós não gostemos uns dos outros, nós gostamos, né? Eu acredito que nós aqui, graças a Deus, temos um relacionamento muito bom. A gente gosta de estar junto, a gente gosta de comer junto, né? De comer um mocotó junto, né? De comer uma buchada junto, né? Isso não é indireta não, viu, gente? De comer um churrasco junto. Mas nós, muitas e muitas vezes, temos as nossas diferenças. Mas o que nos liga, meus queridos, é a cruz de Cristo. O relacionamento entre o homem e Deus, entre judeus e gentios, havia sido quebrado pelo pecado. Mas a cruz de Cristo é essa ponte que nos dá esse livre acesso. Esse livre acesso. Os gentios deviam se tornar um só corpo com os judeus. E isso através da cruz de Cristo. O único cabeça, o cabeça da igreja. E como diz aqui no texto, um edifício construído sobre o fundamento dos apóstolos, o fundamento dos profetas, que tinha sido lançado sobre a rocha que era Cristo, profeta, rei e sacerdote. No Antigo Testamento nós temos essas três figuras, o profeta, o rei e o sacerdote. Cada um dos três tinha uma função dentro do povo de Deus. Jesus Cristo veio, cumpriu tudo isso. É o nosso profeta, é o nosso rei, é o nosso sacerdote, sumo sacerdote. Nós falamos aqui alguns domingos atrás sobre a importância do sumo sacerdote no Antigo Testamento. Ele fazia a propiciação pelo seu pecado, o pecado da sua família e pelo pecado do povo. Entrava no Santo dos Santos
purificado, porque se ele não entrasse purificado, ele só saía de lá puxado pela cordinha, porque ele ia morrer lá dentro, fulminado pelo seu pecado. E hoje, meus queridos, nós temos esse livre acesso a Cristo. Por isso que eu falo, todas as vezes quando nós começamos os cultos aqui, do privilégio, irmãos, que nós temos de estar aqui. Você não pode não mensurar isso e não calcular o privilégio que você tem de estar hoje aqui sentado nesses bancos. Constantemente a gente tem visto, conversado com missionários, visto várias histórias de missionários em países que não há essa possibilidade das pessoas tomarem seu banho, vestirem sua roupa, seja qual for ela, virem para a igreja, sentar no banco de uma igreja para adorar o Senhor. Não existe essa possibilidade em muitos países. Nós temos um privilégio, um grande privilégio, nos dado pela cruz de Cristo e o seu sangue derramado na cruz. Assim como essa ponte exige que nós decidamos atravessá-la, precisamos ir em direção à cruz. Precisamos passar pela cruz para chegar do outro lado e termos relacionamento uns com os outros. Obviamente, irmãos, nossas diferenças não estão nem perto do que eram as diferenças aqui entre judeus e gentios. Graças a Deus por isso. Mas nós temos algumas diferenças. Muitas e muitas vezes nós somos chamados à reconciliação. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar talvez em dar o primeiro passo. Às vezes a gente tem um problema com o irmão e a gente espera que o irmão dê o primeiro passo, né? E aí a gente até cria algumas regrinhas, né? Não, beleza, eu estou com raiva dele, ele está com raiva de mim, mas se ele sorrir para mim, eu vou lá e dou um abraço nele. Se ele me der a mão, jamais eu vou deixar de dar a mão para ele. Mas por que você não toma esse primeiro passo? Por que você não vai lá e dá a mão para o irmão? Por que você não vai lá e dá o sorriso para o irmão? Por que você não vai lá e pede perdão para o irmão? E perdoa o seu irmão? Talvez esse primeiro passo seja você que tem que dar. Falhas que muitas vezes nós percebemos a olho nu no irmão, e a gente só vê as falhas. Irmãos, infelizmente, nós como seres humanos somos assim. É muito mais fácil você ver uma falha numa pessoa do que você ver uma qualidade. É ou não é? É muito mais fácil, quem é casado aqui concorda comigo, pelo menos eu acho, que é muito mais fácil você ver o defeito do seu esposo, da sua esposa, do que você ver as qualidades que ele tem, que ela tem. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós precisamos nos moldar, independentemente das nossas diferenças, poder ajudar uns aos outros nas nossas deficiências, poder ajudar uns aos outros nas nossas dores, poder ajudar uns aos outros naquilo que somos um pouquinho melhor. Às vezes o irmão precisa de uma resposta, às vezes o irmão precisa de uma oração. Hoje pelo menos nós falamos sobre isso aqui. Quantas e quantas vezes alguém bota lá no grupo da igreja um pedido de oração, alguma coisa, e alguém até fala lá assim: oremos, vamos orar, vamos orar. Você tem de fato orado quando você faz isso? Eu tenho um professor no seminário que ele falou justamente isso, né? Ele chegou numa igreja e os irmãos pediam muita oração para ele, e ele começou a fazer ali um caderninho de oração. E ele, por alguns dias, ele esquecia de orar, né? E alguns irmãos o interrogavam: pastor, o senhor está orando por mim? O senhor está orando lá pelo meu pedido, pastor? Né? E ele, prontamente, ele se voltava, né, para a sua vergonha: meu irmão, eu vou orar, pode deixar. E ele disse que criou uma cultura, criou uma rotina, uma disciplina de sempre orar por aqueles que pediam oração a ele. Nós precisamos disso, irmãos. Em terceiro lugar, nós deixamos de ser estrangeiros e passamos a ser filhos. Deixamos de ser aqueles que não conheciam para ser filhos. Talvez um dos processos mais bonitos que a gente possa ver e ter é um processo de adoção. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu reitero. Eu gosto de ver vídeos de adoção. Não sei se os irmãos também gostam, né? Acho que a gente vai ficando velho e vai gostando de ver essas coisas, né? Vídeos de adoção, eu acho maravilhoso. Crianças que muitas vezes não têm esperança. Não tem mais esperança. Crianças às vezes com já uma certa idade, que já passaram por alguns processos de adoção que não deram certo. E de repente um homem, uma mulher,
decidem adotar aquela criança. Aquelas crianças que não tinham mais pai, não tinham mãe, não tinham lar, não tinham um lugar para chamar de seu, não tinham um lugar em que pudesse repousar a sua cabeça. Eu costumo falar que não existe lugar melhor do que a nossa casa, irmãos, por mais humilde que ela seja. Não sei se você já teve doente no trabalho, com aquela dor de cabeça, aquele corpo ruim, né? Aquela gripe, e a única coisa que você quer, ou aquele cansaço talvez, a única coisa que você quer é chegar na tua casa, entrar na tua casa, deitar na tua cama, e parece que 50% dos problemas já vão se embora, né? Talvez os outros 50% é uma dipirona, resolve, né? Alguma coisa assim, mas só de você estar ali na tua casa, é o teu porto seguro, o teu lugar. Nós fomos feitos de estrangeiros, aqueles que não faziam parte da promessa, a filhos de Deus. Cristo trouxe paz com Deus, tanto a judeus como a gentios. Ele deu acesso ao Pai, tanto a judeus como a gentios. Ele é a pedra fundamental da igreja. E todos eles, judeus e gentios, precisam passar pela cruz de Cristo, irmãos. Não há possibilidade de salvação sem Jesus Cristo. A pedra angular da igreja, tanto judeus como gentios precisam se converter aos pés da cruz de Cristo. E assim, sendo um só corpo, um edifício. Ele mesmo fala aqui da habitação do Espírito. Esse povo que agora é a habitação do Espírito, ou seja, esse ajuntamento, irmãos. Isso aqui, a igreja de Cristo. Ninguém é a igreja sozinho. Nós somos igreja quando estamos aqui juntos. Nós somos fragmentos, né, da igreja do Senhor. Eu sou um fragmento da igreja do Senhor. Você é um fragmento, mas quando nós estamos juntos aqui, né, tinha até um desenho, os mais velhos aí vão lembrar, né, pela união dos seus poderes, né? Eu sou aí, o Rodrigo deve lembrar, né, Rodrigo? Pela união dos poderes, pela união que nós devemos ter aqui, nós somos a igreja de Cristo, a santa igreja do Senhor. David Dixon, pastor escocês do século XVI, ao fazer uma alegoria sobre a igreja, ele fala algumas coisas sobre o que é a igreja. A igreja é um corpo edificado, adequadamente compactado, ou seja, você constrói uma casa, tem tijolo, tem cimento, tem ferro, tem areia, tem muitos componentes. A igreja é da mesma forma, irmãos. Nós tivemos aqui um pastor, há uns anos atrás, que ele falava que tudo aquilo que nós precisamos como igreja, nós temos aqui. Talvez você não seja alguém que pregue aqui à frente, talvez você não seja alguém que dê aula para crianças, talvez você não seja alguém que toque uma bateria, mas Deus não te colocou aqui à toa, irmãos. Não existe o crente de banco. Não existe o crente de banco. Eu gosto de ir para a igreja, né? E tem, hoje em dia, irmãos, um movimento, e acredito eu, conduzido por Satanás também, de que as pessoas saiam de igrejas por quaisquer problemas que elas enfrentem, e vão para uma igreja grande, vou lá para aquela igreja grande, e lá eu vou ser anônimo. Lá eu vou, quando der, quando não der eu não vou, lá eu vou ser mais um no meio da multidão. Meus irmãos, Jesus Cristo não te chamou para ser crente de banco. Dixon também fala que nós somos o tempo vivo, ou seja, um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. Ela deve exalar vida, ela deve exalar esperança. A igreja é um templo vegetal, ou seja, no bom sentido, ela cresce, viceja como uma árvore. Ela cresce e dá nutrição uns para os outros através da santa palavra do Senhor. Nós somos um templo racional, espiritual, não uma sociedade profana. Nós estamos aqui, meus queridos, para a glória de Deus. Não existe possibilidade da igreja sem Jesus. Não existe possibilidade da igreja sem Cristo. Nós podemos vir aqui de segunda a segunda, ou até só aos domingos, e sermos apenas um clube social. Um clube social de pessoas que se gostam. Algumas a gente gosta mais, outras a gente gosta menos. E a gente vai lá, a gente tem
atividades para as nossas crianças, tem atividades para os nossos jovens, tem atividades para casais, mas pouco ou nada se tem de Cristo. Meus queridos, a igreja é um organismo vivo, constituído de pessoas distintas, pessoas diferentes umas das outras, mas que compõem um só corpo. Talvez você não seja alguém que vai pegar o microfone e vai pregar na igreja, mas talvez você seja alguém que Deus chamou para ser um intercessor da igreja. Talvez você seja alguém que Deus chamou para ser um professor de escola dominical. Talvez você seja alguém que Deus chamou para ser um evangelista, aquele que é destemido, que fala do evangelho em tempo e fora de tempo. Talvez Deus te chamou para ser um pastor, um missionário lá no Afeganistão. Já pensou? Talvez Deus te chamou para alguma coisa que você até desconfia o que seja, mas você não tem tomado isso para si. Meus irmãos, para concluir, a palavra de Deus que nos confronta hoje, nessa passagem poderosa, inegociável, é que em Cristo nós somos feitos um só povo, um só corpo, uma só família espiritual, que tem as suas diferenças, que tem as suas dificuldades, mas que caminhe junto, que é uma família. Aqueles que têm uma família um pouco maior entendem muito bem o que é isso. Às vezes a gente discorda do irmão, a gente olha para o prato do irmão e quer saber por que o pedaço de carne do irmão está maior do que o nosso, né? A gente quer saber por que está trabalhando mais que o irmão. E a gente discorda, mas a gente continua sendo irmão. A gente continua se amando. A gente continua sendo uma família. É necessário, irmãos, nós perguntarmos para Deus: nós temos vivido essa realidade? A igreja presbiteriana do Lago Azul tem vivido essa realidade de ser uma família? Eu gosto muito daquele cântico Corpo e Família. É um cântico muito... causa divergências no meio cristão reformado. Eu conheço a esposa de um amigo que ela não suporta esse cântico. Ela fala: mas como é que pode? O povo canta uma família, sem qualquer falsidade, vivendo o amor de Cristo. Não é bem assim, tem fofoca na igreja, tem problema, tem dificuldade. Mas ela esquece daquela parte que só vai reconhecer isso quem realmente tem um coração transformado pelo Espírito Santo, que entende que o meu irmão não concorda comigo em tudo, eu não concordo com ele em tudo, mas ele ainda continua sendo meu irmão, ainda continuamos sendo parte da mesma igreja, do corpo de Cristo, da família de Cristo. Meus queridos, Paulo fala que esse muro entre gentios e judeus foi derrubado. Essa separação acabou, essa indiferença acabou. E nós precisamos, como igreja, viver uma vida unida, santa e cheia do Espírito Santo. Hoje pela manhã nós também falávamos sobre isso aqui. A igreja, ela só vai prosperar em qualquer área que for, ser vivificada, reavivada, experimentar do crescimento espiritual e numérico, se o Espírito Santo do Senhor estiver no meio da igreja. Se o sopro do Espírito estiver no meio da igreja. Lá em Ezequiel 37 fala que aqueles tendões, aqueles ossos foram reconstituídos, aquela carne daqueles mortos foi reconstituída, mas ainda não era acabada aquela obra. Aquela obra não havia sido acabada ainda, e no final o Senhor vem e sopra o Espírito, o fôlego de vida naquelas vidas. A igreja é da mesma forma, irmãos. A igreja precisa experimentar, viver essa ação e esse mover do Espírito. Da separação à unidade. Nós éramos separados, estávamos alheios, e fomos feitos filhos de Deus. Fomos adotados. Não tínhamos onde recostar a nossa cabeça. Agora Paulo fala que nós somos chamados concidadãos dos céus, irmãos.
A nossa esperança não está aqui, a nossa esperança não está em coisas que podemos ter, a nossa esperança não está no dia de amanhã, mas a nossa esperança está na glória, na eternidade, vivendo com Cristo, a promessa que Ele nos fez, nos prometendo que nós somos cidadãos dos céus, que Jesus, o nosso Salvador, Redentor, tenha misericórdia de nós, continue tendo misericórdia de nós e nos ajude nessa missão de ser igreja. Não é fácil ser igreja, não é fácil, mas que o Senhor nos dê graça e nos dê misericórdia, que nós continuemos a ser igreja. Que Ele nos abençoe, da separação à unidade, sejamos uma igreja unida pela cruz de Cristo, essa ponte construída entre nós, que nos une e nos faz um só corpo, para a glória dEle. Abaixe sua cabeça. Isso deve ser algo que alegra e que transforma o nosso coração. Deixa eu chamar a equipe de louvor. Nós vamos estar cantando um cântico que fala sobre agradecimento. Fale com o Senhor aí, enquanto nós cantamos a primeira vez. Depois eu peço que você se coloque de pé e a gente cante junto, para assim nós encerrarmos esse momento de culto.
agradeço, te agradeço. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela cruz. Nós te agradecemos, Pai, porque éramos, como diz a tua palavra, como ovelhas desgarradas e fomos alcançados pela tua graça, a tua misericórdia. Obrigado, ó Deus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Obrigado, ó Deus, por ter nos feito filhos teus. Nós não tínhamos, ó Pai, esperança. Nós não tínhamos, ó Deus, um porto seguro. Nós não tínhamos, Pai, onde descansar. E agora nós podemos descansar, ó Deus, em Ti. Podemos descansar, ó Deus, na Tua graça, na Tua misericórdia, que o Senhor tem nos dado e despejado sobre nós dia após dia, ó Deus. Obrigado por Teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que mesmo sendo Deus, se humilhou e voluntariamente, ó Pai, habitou, andou no meio de pecadores e morreu por miseráveis, pobres, corruptos pecadores, Pai. Obrigado, ó Pai, por isso. Obrigado, ó Deus, por Teu amor incomparavelmente maior do que qualquer forma de amor que nós podemos conhecer ou sentir. Obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado. Continua nos abençoando, Deus. Essa nossa oração, Deus, continua derramando, ó Deus, do Teu cuidado sobre nós, do Teu carinho, ó Deus, da Tua misericórdia. Que ao sairmos daqui, ó Deus, essa palavra reverbere em nosso coração. E que nós possamos nos relembrar, ó Deus, do tempo antes da graça. Que nós possamos relembrar, ó Deus, do tempo antes de estarmos caminhando contigo, ó Deus, e que isso possa gerar em nós um sentimento de gratidão. E isso possa gerar em nós também, ó Deus, um sentimento de alerta, ó Pai, daquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, ó Pai. Continua abençoando a Tua igreja, abençoando o Teu povo. Dá-nos, ó Pai, uma boa semana na Tua presença. Que as nossas dificuldades, ó Deus, sejam sanadas, ó Deus, pelo Senhor e não pela força do nosso braço, ó Deus. Que tudo aquilo que temos para fazer, Pai, seja guiado por Ti, cuidado primeiramente por Ti. Nos abençoa, ó Pai, esteja cuidando de nós. Nós oramos desde já agradecidos no santo, bondoso e misericordioso nome de Jesus, Teu Filho amado, a quem nós devemos toda a nossa devoção. Amém. Os irmãos podem se assentar. Fale com Deus mais uns 30 segundinhos aí, 1 minuto. Se quiser ficar mais tempo, fique. Só não fique tempo além, porque os diáconos vão fechar a igreja. Mas fale com Deus. Peça que Ele aplique essa mensagem cada dia mais no teu coração. Eu estarei ali à porta, cumprimentando aos irmãos. Deus abençoe.